E se um clã de predadores vorazes, como as hienas, fossem introduzidas na extensa floresta amazônica? A sobrevivência seria uma opção? Esse é o Ordinário e hoje saberemos se hienas realmente poderiam sobreviver em terras amazônicas. Preparamos esse vídeo com base nos comentários de vocês, então já deixa logo seu like para contribuir com o nosso trabalho aqui no YouTube. Não te custa nada, é de graça e nos ajuda muito. Deixa seu like. Depois dos nossos vídeos, leões na Amazônia, tigres na África e onça na Ásia, vocês pediram bastante para analisarmos se hienas poderiam viver no maior bioma da América do Sul, a floresta amazônica. Para esse vídeo, não iremos analisar características físicas como tamanho, peso ou uma espécie específica de hienas, pois já fizemos isso em outros vídeos. Faremos uma breve introdução sobre a distribuição geográfica das espécies de hienas e depois conheceremos juntos as diferenças do habitat natural desse predador e da floresta amazônica, para analisarmos se hienas poderiam não só sobreviver, mas prosperar nesse novo território. A distribuição geográfica das hienas é ampla em continente africano. Praticamente em toda a planície ou savana, lá elas estão presentes, com exceção do sul da África, onde hienas têm se tornado cada vez mais raras. Também existe uma pequena população de hienas no oeste asiático, que possui terreno e vegetação semelhantes às savanas. As savanas africanas possuem um clima quente e seco a maior parte do ano, porém há períodos de chuvas, o que torna o ambiente bem próximo ao clima tropical que conhecemos. No auge do verão, os termômetros podem marcar até 42 graus e no inverno cerca de 8 graus. A temperatura média é de 24 graus Celsius. Na seca, alguns rios podem desaparecer literalmente e virarem pequenas poças de água. O solo varia bastante de arenoso para pedregoso. Em tempos de chuva, conseguimos vislumbrar um belo verde nas savanas e planícies, porém a vegetação é na maior parte rasteira com poucas árvores e arbustos. A floresta amazônica é quente, úmida, densa e com a presença de muita água. Além do rio, a floresta conta também com cachoeiras e muitas nascentes. Chove quase todos os dias e mesmo em períodos onde a água tem uma baixa, os rios continuam presentes. No verão, a temperatura máxima é de aproximadamente 40 graus e no inverno 18 graus. Raras são as vezes em que foram registrados 10 graus no inverno. A temperatura média é cerca de 25 graus Celsius. O solo da floresta amazônica é arenoso, com muitas folhas e galhos que caem da copa das árvores. Sua vegetação é densa, com muitas árvores e plantas que fazem com que a caminhada seja um pouco mais difícil. Na África, hienas dividem seu território com grandes animais, desde herbívoros a felinos. Elas estão acostumadas a competir por presas e a defender seu espaço. Predadoras vorazes, hienas são muito inteligentes. Em uma caça, todo o clã se organiza para obter êxito. São altamente resistentes e conseguem perseguir suas presas por quilômetros. Não deixam se intimidar e caçam grandes herbívoros e até alguns felinos que estejam em situação de vulnerabilidade. A Amazônia é lar de felinos poderosos como onças pintadas e onças pardas, extremamente territoriais e agressivas. No que diz respeito à competição por comida, eu acredito que seria menor na Amazônia do que é na África, visto que hienas vivem em grandes clãs e com o tempo poderiam dizimar a população de onças. Claro que isso não seria fácil e nem rápido. Onças nadam muito bem e atacam com a mesma habilidade dentro da água e fora dela. Além disso, elas escalam árvores e são verdadeiras acrobatas em pulos e saltos, mas vivem sozinhas, o que as colocaria no radar de presas das hienas.
Em uma luta na Amazônia por comida ou território de uma única hiena malhada, que é a maior espécie que conhecemos, contra uma onça pintada, a hiena viraria o jantar da onça. Ponto final. Porém, hienas vivem em bandos e em um confronto de uma única onça com um clã de hienas, a onça perderia e seria devorada. As hienas teriam um extenso cardápio para se deliciar: antas, capivaras, tatus, veados mateiros, entre outros. Mas isso também poderia ser um problema ao longo prazo. Um clã de hienas pode ter até 40 indivíduos. Imagine 2 ou 3 clãs se multiplicando e formando outros clãs sem grandes felinos que realmente as intimidem ou grandes herbívoros que as afugentem. Hienas iriam se alimentar e multiplicar, e todo o ecossistema amazônico poderia ser prejudicado ao longo prazo caso não houvesse um monitoramento e controle desses animais. A vegetação elas tirariam de letra, pois hienas são muito resistentes, possuem um coração grande que distribui o maior fluxo de sangue por todo o seu corpo. Então, se esforçar mais para desbravar o terreno não seria impedimento para elas. Mas quais seriam as dificuldades? O ambiente. Hienas nadam, porém não são especialistas nisso. E até descobrirem que as ariranhas e cardumes de piranhas poderiam tirar suas vidas dentro da água, elas iriam perder alguns indivíduos da sua família. As ariranhas são tão perigosas dentro da água que nem as onças pintadas entram nos rios quando elas estão nadando. Os muitos insetos, anfíbios e cobras venenosas também representariam um perigo eminente, mas com o tempo e algumas perdas, elas se adaptariam e entenderiam o perigo. E os rios? Dificilmente seriam atravessados. As fortes correntezas as impediriam de atravessar e ganhar mais território. Talvez em alguns períodos onde o nível do rio abaixasse, em alguns locais elas conseguiriam se aventurar a explorar mais espaço. E que espaço, não é mesmo? A umidade extrema poderia aumentar a proliferação de fungos em sua pele, e no início isso seria incômodo demais, até que novas gerações de hienas nascessem já evoluídas o suficiente para lidarem com isso. Em suma, haveria dificuldades e situações que a longo prazo poderiam interferir negativamente na vivência desse poderoso clã em terras amazônicas. Mas a princípio, e em algumas gerações a seguir, eu realmente acredito que hienas viveriam, prosperariam e dominariam o espaço amazônico em que fossem introduzidas. O que você pensa sobre esse tema? Me conta aqui nos comentários e vamos elevar o nosso conhecimento juntos. Se gostou, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo nos grupos em que você faz parte e nos ajude a chegar a 50 mil inscritos. Obrigado por assistir. Fui!